Graças e paz, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 120. Salmo 120, vamos ler todos a uma só voz, irmãos. Lemos. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Bezeque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, especialmente, ó Pai, por abrirmos a Tua Palavra e podermos meditar nela. Ó Deus, nosso desejo é que o Senhor fale aos nossos corações, mas nós sabemos das nossas limitações, temos ciência, ó Deus, das nossas falhas, do pecado que, Deus, nos impede de viver a Tua Palavra, e por isso pedimos a Tua ajuda. Abre o nosso entendimento e nos dá ânimo, ó Deus, para vivermos, nos motiva, ó Deus, nos impulsiona a vivermos tudo aquilo que nós vamos aprender aqui hoje. A Tua Palavra, Deus, nos desafia a fazer coisas que naturalmente nós não queremos fazer. Por isso, ó Deus, nós precisamos da Tua ajuda. Que o Teu Espírito, o mesmo Espírito que nos ensina, também possa, ó Deus, nos fortalecer para colocarmos em prática. Essa é a nossa oração em nome do Filho, Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, hoje, como já dissemos, nós vamos dar início a uma série de estudos, de meditações nos Salmos de Romagem, né? E o primeiro Salmo de Romagem é este que nós acabamos de ler. E aí eu quero trazer um esboço do nosso estudo de hoje, tá certo? Uma estrutura para os irmãos terem uma visão panorâmica, geral, daquilo que nós vamos falar hoje. O tema do nosso estudo é como lidar com a mentira. E mentira aqui, irmãos, no sentido de calúnia, de falso testemunho, tá certo? De falsidade. Como que nós, cristãos, lidamos com isso? Como nós devemos nos comportar quando alguém inventa mentiras sobre nós? Qual deve ser a nossa postura? Foi isso que aconteceu com o salmista aqui. Nós vamos olhar para o seu exemplo e tirar algumas lições para nós. Tá certo? Na introdução, irmãos, eu quero falar um pouco sobre o que é Salmos de Romagem, tá certo? Quantos são, falar algumas coisas sobre isso. E também contextualizar um pouco este salmo que nós acabamos de ler de forma breve. E aí, irmãos, eu trago aqui 3 tópicos que são 3 atitudes que o salmista toma, este salmista aqui, que nós não sabemos quem é, o texto não diz de quem é esse salmo. 4 desses salmos, irmãos, são 15, tá certo? Os salmos de Romagem. 4 foram escritos por Davi, 1 foi escrito por Salomão e os outros 10 não têm assinatura, nós não sabemos quem foi que os compôs. E aí, quais são as atitudes desse salmista em relação à mentira, à falsidade, às calúnias que nós devemos aplicar para as nossas vidas também? Primeiro, irmãos, ele clama a Deus na sua angústia, na sua tribulação, nesse momento de adversidade que ele está passando. Isso está aí nos versos 1 e 2 que nós lemos. Depois, irmãos, ele confia em Deus. Veja, ele não busca vingar a si mesmo. Ele confia que o Senhor trará justiça sobre aqueles que estavam espalhando mentiras sobre ele. Os versos 3 e 4 mostram isso de forma bastante poética, nós vamos ver isso daqui a pouco. E por último, irmãos, o salmista, a atitude que ele tem é a atitude de um pacificador. Ele é alguém que promove a paz. Isso fica claro na primeira frase, aí, nas primeiras palavras do verso 7, né? Ele diz, sou pela paz. Então ele é um pacificador. Essa é a postura, essas são as atitudes, a postura do salmista mediante a mentira, a calúnia que foi levantada contra ele. Nós não sabemos se foi só um caluniador, se foram vários. Às vezes ele se refere ao caluniador aqui como sendo uma pessoa, às vezes parece ser um grupo de pessoas, nós não sabemos. Mas o importante, irmãos, é nós retirarmos algumas lições aqui através das atitudes deste servo de Deus. E aí, irmãos, na introdução, como eu disse, nós vamos falar sobre os salmos de romagem e o contexto desse salmo que nós lemos. Então, primeiro, o Salmo 120 é o primeiro do grupo de 15 salmos intitulados em seus cabeçalhos como Salmos de Romagem. Em algumas Bíblias vai aparecer Salmos de Ascensão, Salmos de Subida, Salmos de Degrau. Aí depende da Bíblia. Na sua, provavelmente, como é uma revista atualizada, você vai ver que aí vai estar escrito Cântico de Romagem. Não é isso? Na Bíblia de vocês. E aí, irmãos, estes salmos, eles possuem esse título, essa classificação, porque eles eram cantados pelos peregrinos, pelos romeiros, né? Os irmãos sabem o que é isso. A gente que vive no contexto nordestino sabe o que é uma romaria, né? Eu me lembro que na Bahia o pessoal ia muito para Nossa Senhora da Lapa, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Lapa. Aqui o pessoal vai para onde? Juazeiro, né? Então veja, vai aquela procissão, né? Aquela passeata, aquele grupo de pessoas ali cantando, rezando e coisas desse tipo.
Então, é uma peregrinação para um lugar religioso. Veja, irmãos, o povo de Deus fazia romagens, né? Passeatas. Veja, o povo de Deus se dirigia para Jerusalém, né? Para o Monte Sião, onde ficava o templo, para celebrar culto a Deus, para celebrar as festas. Isso incluía a Páscoa, a festa das semanas, Pentecoste, né? A festa dos tabernáculos. Isso era uma exigência da lei de Deus. Vou pedir para o nosso irmão Vitor ler Deuteronômio 16:16. Texto fácil aí de encontrar. Deuteronômio 16:16. Olha o que Deus diz na lei de Moisés. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e nas festas da semana, e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Então veja, irmãos, era um preceito, um mandamento da lei de Deus. Não importa onde os judeus estavam, né? Eles deveriam comparecer nas festas santas, nas comemorações, nas solenidades, né? No templo, para levar as suas ofertas e oferecer sacrifícios ao Senhor, receber o perdão dos seus pecados. É por isso que eles peregrinavam, porque muitas vezes estavam em terras distantes de Jerusalém, né? O próprio Israel era grande e Jerusalém ficava no Reino do Sul, né? O povo tinha que peregrinar, porque morar no extremo norte de Israel, eles tinham que descer. Em algumas passagens vai dizer que pelo menos uma vez no ano eles tinham que comparecer ao templo. Isso nos lembra, irmãos, por exemplo, a história de Ana, né? E Eucana, Samuel ali que eles deixaram com Eli. O texto vai falar várias vezes que eles iam anualmente oferecer sacrifícios no tabernáculo. Vejamos, era um preceito, uma lei de Deus. Então eles juntavam as caravanas, eles juntavam todo o povo de Deus que estavam espalhados por toda a parte na Palestina e iam juntos, louvando a Deus. E eles louvavam esses salmos, esses 15 salmos. Como nós já vimos, são 15, né? Do 120 que nós acabamos de ler o primeiro. Vai do 120 até o 134. Eles cantavam outros, irmãos. É bem provável que eles cantavam outras passagens da Escritura também. Mas esses textos aqui, eles foram escritos justamente para isso. Designados para esse fim. Serem cantados durante a peregrinação. E aí, irmãos, esses salmos, eles expressam os sentimentos do povo de Deus em várias situações diferentes. Situações de festa, de alegria, de júbilo, mas também situações de adversidade, né? Situações difíceis como perseguição, angústia, aflição, dor, luta contra o pecado, confissões de pecado, às vezes tropeço no pecado. Nós já começamos aqui lendo um que fala de aflição, de angústia. É a primeira frase do texto, né? Na minha angústia clamo ao Senhor. Então veja, o texto expressa um sentimento aqui de tristeza, de aflição, mas também, irmãos, há situações em que o povo expressa adoração alegre, confiança na providência de Deus, esperança em meio às adversidades. Ou seja, os salmos de romagem, esses salmos que eles cantavam durante essa peregrinação, eles refletem, irmãos, as mesmas situações, os mesmos sentimentos que nós, cristãos de hoje, a igreja de hoje, enfrentamos também na nossa jornada por esse mundo. Assim como o povo de Deus rumava para Jerusalém para celebrar culto a Deus, oferecer sacrifício ao Senhor, a nossa vida também é uma peregrinação. Nós já ouvimos isso várias vezes na igreja, né? Nós lemos isso em passagens da Bíblia, nós cantamos que nós não somos daqui, nós somos peregrinos, nós estamos nesse mundo só de passagem. Eu sei que às vezes a gente não está tão atento a esse fato, né? Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas daqui, tão acomodado nesse mundo, que a gente esquece, irmãos, que nós estamos caminhando também para uma Jerusalém celestial, né? O nosso destino não é aqui. Nós temos uma dupla cidadania. Nós estamos aqui, nós temos vínculos com este mundo, com este lado da eternidade. Nós temos compromissos a serem cumpridos aqui, mas nós sabemos, irmãos, que o nosso futuro não é aqui, é na nova criação. Jesus Cristo disse que estava indo ao Pai preparar um lugar para nós, né? Então nós cremos que Jesus Cristo está redimindo todas as coisas e Ele nos levará para uma nova cidade, né? E lá nós adoraremos a Deus eternamente. Por isso, irmãos, esses cânticos são tão importantes para nós hoje. Veja, não era apenas algo que era importante para o povo daquela época, não era apenas uma forma de adoração e de lidar com o sofrimento, com as aflições para os peregrinos daquela época. É para a gente também. Nós também estamos numa estrada, numa caminhada, numa jornada cristã. Isso nos lembra bastante aquela história do peregrino, né, do livro de John Bunyan. Ele ilustra a vida cristã como uma jornada, como uma trajetória. E a nossa vida reflete, esses textos refletem muito bem, irmãos, a realidade que nós vivemos também hoje. E eles nos ensinam, irmãos, de maneira bastante clara, de maneira bastante precisa, como nós devemos nos comportar diante das situações que nós encontramos nesse caminho. Inimigos, ameaças, perigos, dificuldades, cansaço. Nós enfrentamos muitas coisas nessa caminhada cristã. Se você olhar para trás,
até os mais novos, convertidos também, podem olhar para trás e perceber como você já tem passado por algumas coisas e Deus tem te sustentado, tem te ajudado. Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de frustração, como o texto que nós vemos aqui, né? Asaf fica perturbado em ver os ímpios prosperando. Ele mesmo disse que quase vacilou, quase os seus pés se desviaram, né, do caminho. Nós somos assim, irmão, nós somos como os peregrinos. Na nossa caminhada, às vezes a gente cai, tropeça, às vezes tem que segurar um irmão para a gente continuar indo, às vezes a gente precisa ser segurado, às vezes tem que voltar para pegar um irmão que ficou para trás. É assim, a caminhada cristã é assim. E aí, irmãos, um exemplo desses israelitas, nós aprendemos como Deus cuida de nós nessa caminhada. Como Deus nos sustenta, Ele nos anima, Ele nos dá força, Ele renova a nossa fé no Evangelho, Ele renova a nossa fé em Jesus Cristo. E aí, irmãos, se tratando especificamente do Salmo 120, ele é classificado como um lamento individual. O autor aqui está falando de uma situação bastante pessoal, tá certo? Ele é cantado por um adorador que peregrina numa terra hostil, fora da segurança da terra de Israel. Veja, ele diz isso no verso 5. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Regiões estrangeiras, regiões cujos povos não eram seus. Né? Ele está ali nessa terra hostil. E a nossa caminhada às vezes é assim, irmão. Às vezes nós como cristãos, temos que conviver em lugares que não são tão favoráveis, não são tão agradáveis para um cristão viver. E aqui nós temos um exemplo disso, algumas instruções nesse exemplo do salmista. O autor deste salmo anseia por paz, nós já vimos isso no verso 7, mas está cercado por lábios de falsidade, línguas enganosas e ameaças de guerra. Provavelmente, irmãos, o autor desse texto aqui, ele está sendo caluniado. Ou seja, este homem que escreveu este salmo, muito provavelmente haviam pessoas, ou uma pessoa, nós não sabemos, espalhando mentiras sobre ela, a fim de destruir, de manchar o caráter, a reputação deste servo de Deus, de destruí-lo mesmo, de fato. Esse era o intento destes homens que caluniavam o salmista. E o autor, o que ele faz, irmãos? Ele busca a Deus, ele ora ao Senhor, e quando ele faz isso, ele nos deixa, irmãos, uma lição preciosa de como nós devemos nos comportar se eventualmente isso acontecer com cada um de nós. Já fica claro aqui que nós não estamos livres disso. Já pensou, irmãos? Nós não estamos livres. Talvez você já tenha passado por isso. Alguém sair por aí inventando mentiras sobre você, sobre o seu nome, para fazer você parecer uma pessoa desonesta, um falso crente, um mentiroso, um adúltero. Os homens são maus, né? Os homens que não têm temor de Deus não estão preocupados se isso é moralmente correto ou não. Simplesmente querem destruir, querem manchar o nosso caráter, e nós não estamos livres de acontecer isso conosco. Na caminhada cristã isso acontece, isso tem acontecido bastante com muitos servos de Deus. Por isso nós devemos aprender com esse salmo como lidar com a mentira, com a falsidade. O que nós devemos fazer diante disso? Porque eu já sei o que nós tendemos a fazer. O que a gente tende a fazer é querer vingar a nós mesmos, né? É ir lá, bater de frente, tirar satisfação, é resolver do nosso jeito. A gente vê que a postura do salmista aqui é outra. E aí o texto vai nos mostrar essas três atitudes dele, né? Que nós devemos imitar. Na tribulação, ele ora. Veja, as pessoas que estão falando mal do salmista, o que ele faz? Ele vai orar. Ele vai falar com Deus. Depois, irmãos, sem se vingar, ele confia na justiça de Deus. Ele sabe que a vingança pertence ao Senhor. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Nos versos 3 e 4, ele mostra o que Deus tem preparado para as línguas enganadoras, para as línguas mentirosas. E aí, por último, com paciência, com perseverança, ele age como um pacificador. Vejamos. Ele não fica parado, ele não só ora e espera confiando no Senhor, ele também age. Né? Ele também emprega meios de promover a paz, né? O amor, a mansidão, o perdão. Então ele age aqui de forma ativa. Ele não só sofre a pena, ele não fica só parado sofrendo a pena, mas ele age também, não com vingança, mas tentando promover a paz, a reconciliação, o perdão. É isso que os três últimos versos dão a entender. Deu para entender, irmão, essa introdução? Deu para pegar, não deu? Então, vamos pensar aqui nessas três atitudes agora de forma mais detida, sobre como lidar com a mentira. Primeiro, irmãos, as primeiras palavras deste salmo revelam a angústia que toda aquela situação causou na vida do salmista. Veja, o texto já começa falando de tristeza, né? Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Embora ele tenha agido, irmãos, com profunda confiança no Senhor, como mostra o restante do salmo, ele está triste, ele está abatido. Essa situação deixou ele perturbado. Isso já nos ensina algo, irmãos. A caminhada cristã
tem momentos de tristeza, momentos que a gente não entende, que a gente está frustrado, sem entender, né? Nós lemos aqui um texto de um servo de Deus, um homem piedoso, um servo de Deus fiel, tanto é que o poema que ele escreveu é um texto inspirado, está na Bíblia para nos ensinar, mas passou por um momento de aflição, de perturbação, ele não entendia o que estava acontecendo. A Bíblia, irmãos, tem um livro inteiro só de lamentações. Então veja, o servo aqui lamenta, ele mostra aqui de forma clara a sua tristeza. Ele não maqueia, ele não esconde, ele não usa aqui um verniz de uma falsa alegria só porque ele é crente. Né? Porque às vezes a gente tende a acreditar nessas ideias de que, porque nós somos cristãos, nós temos que andar sempre sorrindo, sempre alegre, sempre radiantes. Parece que é pecado ficar triste. Não é, irmãos, não é. Às vezes a tristeza trabalha no nosso coração. Paulo vai dizer que a alegria do mundo produz morte, e a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Parte do nosso culto é se entristecer, não é verdade? No momento de contrição, no momento de confissão de pecados, é um momento que você tem que chorar, tem que ficar triste, tem que lamentar mesmo. Depois, quando a gente ouve a glória de Deus, a proclamação do Evangelho, a gente é revigorado, é fortalecido, mas a tristeza tem o seu papel, tem o seu lugar na vida cristã. E aí o texto aqui já começa mostrando a tristeza do salmista. Essa palavra angústia, irmãos, ela poderia ser traduzida também, alguns comentaristas dizem, pela palavra aperto. Olha que interessante, irmãos. É como se ele estivesse dizendo, no meu aperto, na pressão, né, no sufoco, eu clamei ao Senhor. No sufoco. E aí Augusto Nicodemos explica isso de uma forma que eu achei bastante interessante. Nesse livro aqui, que é exatamente um compilado de sermões, uma série que ele expôs lá na igreja de Goiânia, nestes salmos também, depois ele transformou em livro. Olha o que ele diz. A palavra angústia aqui denota alguém que está preso em uma jaula, ou seja, que se sentia encurralado sem saída, que olhava aquela situação toda e não sabia o que fazer. Para onde quer que olhasse, não havia saída. As mentiras e calúnias estavam aumentando e ele se sentia como que prensado à parede. Veja, eram tantas calúnias, tantas mentiras, tantas falsas acusações, falsos testemunhos, que o salmista aqui, ele está cercado, ele está pressionado, sufocado. Veja, irmãos, o tamanho da angústia desse servo de Deus. Deus permitiu que ele passasse por tudo isso. Veja, o próprio Deus permitiu que ele passasse por esse momento de aflição. O fato que nos surpreende aqui, quando nós olhamos para o relato desse salmista, é que diante do falso testemunho que levantaram contra ele, sua atitude não é sair em busca de vingança. Ele não faz isso. Em vez disso, ele ora. E por que ele ora? Ele ora porque ele sabe que Deus ouve. Olha o final do verso 1. Clamo ao Senhor e Ele me ouve. Há traduções que é, e Ele me responde. Parece que a ideia é a mesma no original. Então veja, irmãos. Ele é caluniado e ele ora. E indo direto ao ponto aqui, irmãos, aplicando isso para nós, o exemplo do salmista nos ensina a primeira atitude que nós devemos tomar quando nós lidamos com esse tipo de situação. Se alguém começar a falar mal de você, inventar inverdades aí sobre você, o que você tem que fazer, olhando para esse texto? Primeira atitude, orar, orar. Esse é o primeiro ensinamento que Deus nos traz aqui nesse texto. O problema, irmãos, é que, via de regra, nós não queremos agir assim quando nós estamos angustiados. Né? A verdade é que, em vez disso, nós queremos usar meios pecaminosos. Né? Mesmo que não seja se vingar, mas a ansiedade. Às vezes nós ficamos ansiosos, perturbados. Eita, meu Deus, e agora? Vão acabar com a minha vida, vão me destruir, estão espalhando mentiras sobre mim, isso vai acabar com a minha família, isso vai acabar com o meu ministério, vai acabar com o meu emprego, com a minha reputação. E veja, eu estou concedendo o fato aqui de eu estou pressupondo aqui uma calúnia, tá, irmãos? Se as pessoas estão falando com verdade, aí a explicação é outra. Mas considerando que o que estão falando sobre você é mentira, não tem por que você andar ansioso. Porque Deus está vendo. Deus está vendo. Não há verdade que fique oculta. Deus trará ela à tona. Deus fará com que ela seja proclamada às claras, para que todos saibam a verdade. Então nós não precisamos ficar ansiosos. Não precisa morrer do coração se tem alguém espalhando mentira sobre você. Deus está vendo isso. Você não precisa também, nós não precisamos também, irmãos, murmurar. Porque essa também é uma das formas como nós reagimos às calúnias, às mentiras. Começamos a reclamar. Né? Essa é uma atitude que nós devemos evitar. E em casos mais extremos, a vingança. Né? Eu vou lá, eu vou tirar satisfação, ele vai ter que dizer na minha cara, coisas desse tipo. Né? A gente não precisa disso. Certo? O salmista não faz isso. Ele ora. Se tem alguém com quem ele vai falar, é Deus. Né? Ele sabe que ele não pode resolver o seu problema sozinho, então ele fala com Deus. De fato, a calúnia é uma situação bastante dolorosa. Eu não me lembro de ter passado por isso nunca. Não sei se algum irmão que já passou por isso. Né? Alguém te acusar de alguma coisa, sei lá, de ter roubado, de ter adulterado, de ter mentido, de ter trapaceado, de ser um mau caráter. Não sei se você já passou por isso. Se você já passou, você sabe que é muito difícil, que é muito complicado. Spurgeon, ele diz o seguinte: aqueles que sentiram a lâmina de uma língua cruel sabem seguramente que ela é mais afiada do que uma espada.
Né? A gente sabe, Tiago deixa isso muito claro, o poder que a língua tem. Né? Nós vamos acreditar nessa ideia de as palavras têm poder no sentido de que se eu falo alguma coisa, isso muda a realidade. Não nesse sentido, mas a palavra comunica coisas. E aí, nesse sentido, as palavras machucam. Né? Eu sei que hoje em dia existe uma geração aí principalmente de homens aí, efeminados, né? E qualquer coisinha se ofende com tudo, qualquer palavrinha você já está chorando. Mas é fato que palavras podem ferir as pessoas. Né? Aqui tem um homem que está numa angústia profunda, numa amargura profunda, clamando a Deus por socorro por causa de coisas que as pessoas estão falando. Veja, ninguém estava batendo nele aqui. Ninguém estava perseguindo ele aqui para matar. Talvez as calúnias, se levadas às últimas consequências, levassem ele à morte, ao sofrimento físico, talvez. Mas o ponto aqui é que ele está sofrendo muito por causa de coisas que estão falando. Se você já passou por isso, ou já viu alguém passar por isso, você já viu pessoas sofrerem muito por causa de calúnias, por causa de mentiras. Mas aí Paulo vai dizer que nós não devemos buscar vingança. Vou pedir para Cícero ler Romanos 12, 19, por favor. Romanos capítulo 12, 19. Paulo é bem direto nessa questão da vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar a ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu e quem retribuirei, diz o Senhor. Veja, Paulo diz: não vos vinguem a vós mesmos, porque está escrito: ao Senhor pertence a vingança. É Ele quem luta as nossas lutas. É Deus quem nos defende em situações como essa. Certo? Meus irmãos, Jesus também foi caluniado. Se tem uma coisa que Jesus sofreu, foi calúnia. Né? Os líderes religiosos daquela época acusaram Jesus de ser um blasfemo. Disseram que Jesus estava blasfemando contra Deus ao dizer que ele tinha visto os céus, né? E o Filho do Homem à direita de Deus Pai. Disseram, ele é um blasfemo. Não tem mais o que acusar ele. Crucifiquem ele, levem ele para ser morto. Chamaram Jesus, irmãos, de endemoniado. Né? Lá em João capítulo 8, versículo 48, disseram que Jesus era um endemoniado. Teve uma ocasião em que Jesus estava fazendo milagres e disseram, ele só sabe fazer essas coisas aí, ó, só consegue controlar os demônios e expulsá-los porque ele está sob o poder de Beelzebub, né? O maioral dos demônios. Distorceram as palavras de Jesus, os seus ensinamentos. Está lá em Mateus 26, 61. E mesmo diante disso, irmãos, Jesus não fez nada. E Jesus ficou calado. Né? Jesus sabia qual era o seu propósito, ele sabia qual era a missão pela qual ele veio ao mundo, ele sabia que Deus é quem julga todos os homens, e ele não respondeu com vingança, ele respondeu muito pelo contrário, com mansidão, com perdão, quando ele estava na cruz. Né? Quando ele disse, pediu ao Pai que perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, não sabiam o que estavam falando. E como cristãos, irmãos, nós somos exortados a agir seguindo o exemplo do salmista, seguindo o exemplo de tantos outros personagens bíblicos e principalmente o exemplo de Jesus. O cristão é marcado, é caracterizado por aquele que dá a outra face. Aquele que dá a outra face. Nós devemos confiar na justiça de Deus. É isso que o salmista faz aqui e é isso que nós devemos fazer nas nossas vidas também. Amém, irmãos? Deu para entender? Alguém quer perguntar alguma coisa? Perguntas, comentários? Não? Vamos continuar aqui. A gente teve também que foi apedrejado, né? Enquanto apedrejado, E no final ele repete que não ficou aqui, fala que eles não sabiam o que estavam fazendo. Então veja, o cristão, ele deve seguir esse modelo. Né? Por mais que a vontade seja muito grande de ir lá, de tirar satisfação, de se vingar, né? A nossa atitude deve ser orar, entregar ao Senhor. Ele julgará as línguas más, né? As línguas enganadoras. E é o que nos leva ao segundo ponto, ao segundo tópico aí da nossa meditação. É isso que o salmista faz. Ele ora e confia. Confia, irmãos, que Deus trará juízo. É isso que ele mostra. Os versículos 3 e 4 dizem assim: que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Que ele mesmo responde: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Veja, a segunda atitude do salmista foi confiar na justiça de Deus. Né? Ele estava convicto de que no tempo certo Deus traria juízo sobre os seus adversários, sobre aqueles que estavam caluniando ele, e revelaria a verdade. Ele crê que Deus vai trazer a verdade à tona. Ele crê que Deus vai esclarecer todas as coisas que estavam sendo anunciadas de forma enganosa. Essa pergunta do verso 13, irmãos, o salmista dirige diretamente aos seus inimigos. Ele diz: o que te será dado? O que você vai receber mediante essa sua atitude, essas suas mentiras, essas suas calúnias? E ele mesmo responde: flechas, setas agudas do valente e brasas vivas
dizendo. Essa ideia aqui de flechas, e brasas, e fogo, é uma referência, irmãos, poética ao juízo de Deus. Ele está dizendo, vocês receberão o juízo de Deus por causa das mentiras. Ou seja, a resposta é que o mentiroso, por mais que as suas armas machuquem, por mais que as suas armas, irmãos, sejam letais, sejam danosas, ao servo de Deus, ele será destruído, os inimigos serão destruídos por flechas ainda mais poderosas. Né? Por flechas ainda mais poderosas do que a mentira. Veja, irmãos, nós já falamos aqui do poder que as palavras têm. Né? Se eu sair por aí espalhando mentira sobre o nosso irmão Vitor, isso vai ter uma repercussão muito grande. Isso pode trazer consequências, prejuízos, pode trazer muitas desvantagens para o irmão. Mas veja, irmãos, o juízo de Deus sobre o mentiroso, o caluniador, é pior do que o que a minha mentira pode causar na vida de Vitor. Deu para entender? Se eu espalhar mentira sobre Vitor, talvez eu possa prejudicá-lo de alguma forma. Mas o juízo que virá sobre mim, se eu fizer isso com meu irmão, é muito maior. Porque a verdade, ela é muito mais poderosa, muito mais eficaz do que a mentira. Né? Deus é a verdade. Né? Deus é a verdade. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade não é só uma ideia, não é uma ideologia, não é um conceito, é uma pessoa. Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então, veja, o juízo de Deus, a verdade de Deus trará consequências muito mais terríveis para os caluniadores. As flechas divinas da verdade e as brasas do juízo de Deus. E aí Charles Spurgeon, ele faz um comentário bastante impactante sobre isso. Olha o que ele diz. É melhor ser vítima de calúnia do que o autor dela. Os raios da calúnia errarão algo, mas as flechas de Deus não. As brasas da malícia se esfriarão, mas o fogo da justiça, mas não o fogo da justiça. Rejeite a calúnia, como você evitaria o inferno. Olha esse conselho aqui do Charles Spurgeon. Ele diz assim, melhor do que você ser um caluniador é você ser caluniado. Eu não desejo isso para ninguém, eu não quero que ninguém aqui passe por isso. Mas é muito melhor, irmãos, que nós sejamos caluniados do que nós nos tornemos caluniar outras pessoas, né? Nos tornemos caluniadores. Se confunde. Então veja, irmãos, é ruim, é terrível, mas é muito melhor do que sair por aí espalhando mentiras. Se alguém fala mal de você, se alguém inventa coisas sobre você, para te manchar, para acabar com sua família, com seu casamento, com seu ministério, com a sua imagem na sociedade, não se preocupe. Não se preocupe. Pior do que o que você está sofrendo é o que aquela pessoa sofrerá através do juízo de Deus. E em situações como essa, irmão, a nossa atitude deve ser igual à do salmista. Orar e confiar no Senhor. Deus julgará o caluniador. Então vejamos, existe uma máxima aí uma frase bastante comum aí, né? Um ditado bastante popular, de que aqui se faz, aqui se paga. Talvez o caluniador nem seja julgado aqui, irmãos. Talvez ele morra e nem sofra as consequências de ser alguém que espalha falsos testemunhos. Mas uma coisa é certa, do juízo final ele não escapa. Deus julgará todos os pecados, inclusive os de calúnia. Inclusive, a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Então vejamos, esses homens receberão o juízo. Talvez você morra, viva a sua vida inteira, morra e não veja aqueles que espalharam mentiras sobre você sofrer as consequências do seu pecado. Mas o juízo final, irmãos, ele não escapa. Porque antes da calúnia ser um pecado contra nós, é um pecado contra Deus. A mentira, a quebra do 9º mandamento, dizer falsos testemunhos, é um pecado contra a santidade de Deus. É um pecado que vai de encontro ao caráter, à vontade revelada de Deus. Então, irmãos, nós possamos confiar no Senhor, confiar em Deus. Por último, promovendo a paz. Essa é a atitude que o salmista tem aí nos 3 últimos versos. Ele mostra que ele está compromissado com a paz. Ele não está a fim de resolver isso aqui por conta própria, buscar vingança. Ele entrega tudo ao Senhor, ele ora ao Senhor, porque o compromisso dele é com o bem-estar, é com a paz, com a reconciliação, com o perdão. Ele diz, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou da paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Então, essas situações, irmãos, de calúnia, de tribulação, de adversidade, o salmista, ele não apenas confia em Deus, ele não apenas ora, mas ele também age. Né? Às vezes a gente olha para esses primeiros versículos e pode pensar assim, não, mas a postura dele é assim tão inativa, ele só sofre apenas, não faz nada, não tem nada que eu deva fazer. Tem. Ele mostra aqui. Ele mostra que a atitude que nós devemos ter, irmãos, é promover a paz. É perseverar com paciência para promover a paz. A angústia, o salmista
apesar de, em sua angústia, o salmista ter decidido sofrer o dano enquanto orava e confiava na justiça do Senhor, não significa que ele estava inativo. Muito pelo contrário. O servo de Deus procurou com paciência e perseverança promover a paz, mesmo com os seus inimigos insistindo em fazer a guerra. Veja, o texto vai dizer que eles teimavam pela guerra, eles insistiam em contender com o servo de Deus. O verso 5, irmãos, tem uma nota aqui de desabafo, de lamento. Né? O salmista diz: ai de mim. Essas palavras revelam que a situação para ele não estava sendo fácil. Nós já vimos isso pelo significado da palavra angústia, né? A pressão sobre ele. E aqui ele mais uma vez mostra a dor, a dificuldade que ele estava enfrentando. Ele não está reclamando com Deus, irmãos. Não é isso que o salmista faz aqui. Na verdade, ele está fazendo uma constatação. Ele está mostrando aqui a dura situação que ele está enfrentando. Como era difícil aquela lidar com uma calúnia, com uma mentira que estava sendo espalhada sobre ele. Suportar aquilo era algo difícil. E aí ele continua e diz: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Essas duas regiões, irmãos, Meseque e Quedar, eram duas regiões bastante distantes de Israel. Né? E é óbvio que eles não moravam nesses dois lugares. Né? É impossível que uma pessoa more ao mesmo tempo em dois lugares. Não é isso que o texto está dizendo. Ele utiliza isso aqui, irmãos, como um símbolo da sua aflição. Ele diz que a aflição dele é tão grande que é como se ele, mesmo estando no meio do povo de Deus, é como se ele peregrinasse numa terra estranha, peregrinasse numa terra estrangeira. Então, provavelmente ele não está sendo literal aqui. Ele está falando aqui do sofrimento, da angústia que ele estava enfrentando naquela ocasião. O que ele provavelmente, irmãos, está nos mostrando é que a situação dele era muito difícil, muito agoniante. Né? Ele lamenta aqui por causa daquilo que ele está passando. E aí no verso 6 nós vemos que parece que ele já está cansado de passar por tudo isso. É como se o salmista não aguentasse mais. Ele diz: já tem muito tempo, já faz muito tempo que eu habito entre aqueles que me odeiam, que me caluniam, que mentem sobre mim. É como se ele estivesse dizendo que eu não aguento mais. É como se ele estivesse dizendo dessa forma. Essas palavras revelam, irmãos, a sua paciência, né? A sua perseverança. Mesmo no limite, mesmo como um estrangeiro numa terra hostil, numa terra inimiga, está ali firme, confiando no Senhor. Só pensei lá. Irmãos, para aqueles que não conhecem a Deus, encerrando aqui a nossa meditação, essa atitude aqui é a atitude de um covarde, de um fraco. Né? Eu não sei quantas vezes você já agiu assim, né? Fugir, correr, deixar quieto, entregar nas mãos de Deus, e alguém, em algum momento, disse assim: rapaz, como tu é fraco, tu vai deixar, vão falar isso sobre tu e não vai fazer nada. Né? Estão espalhando essas mentiras sobre você e você não vai lá tirar satisfação, não vai lá dar nele, né? Não vai lá ameaçá-lo, faz alguma coisa, se mete para o ímpio, irmão. Para aqueles que não conhecem a Deus, isso é um sinal de fraqueza, de covardia. Mas nós não pensamos dessa forma. Nós não pensamos assim, irmãos. Nós nos apegamos àquilo que Jesus Cristo disse lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós queremos que nós receberemos galardão, recompensa, por agirmos assim como Jesus agiu. Se Jesus sofreu calúnia e humilhação, quem somos nós para não querermos passar por situações como essa? A semelhança de Jesus, irmãos, nós devemos promover a paz onde quer que nós estejamos. Isso pode acontecer, irmãos, na sua família. A sua casa pode ser um ambiente hostil. Às vezes podem surgir calúnias, mentiras sobre você no seu próprio lar. E aí como você tem que agir? Você vai lá para frente, você vai brigar, você vai gritar também? Não, ore, confie no Senhor e busque o tempo todo a paz, a reconciliação. Às vezes é no seu trabalho, às vezes é um colega, o seu patrão, o seu funcionário, vai fazer com que o ambiente de trabalho seja um ambiente hostil, vai inventar coisas sobre você, vai mentir, talvez você até sofra consequências terríveis, desemprego, nome sujo, a sua reputação suja. Mesmo assim, você tem que agir como um cristão, como um servo de Deus. Às vezes, irmãos, esse lugar é a escola, às vezes são as redes sociais. Né? Como é fácil espalhar uma mentira hoje em dia com as redes sociais, né? Você com um clique, já está no mundo todo, não é? Isso acontece. Às vezes, irmãos, infelizmente, esse lugar é a igreja. Não se espantem, a igreja às vezes é esse lugar hostil. Às vezes, por causa do pecado, a igreja é feita de pessoas pecadoras, de pessoas falhas, de pessoas imperfeitas. Às vezes nós não estamos livres de alguém espalhar uma calúnia sobre nós, uma mentira, e às vezes é alguém da igreja. Eu não tenho dúvidas de que isso já aconteceu. Talvez você já saiba de histórias que você mesmo poderia contar aqui. Né? Esses conflitos acontecem. Como nós devemos agir? Agir sempre buscando o bem-estar à comunidade e não querer agir por conta própria. Certo? Nós devemos agir como Jesus Cristo agiu. Por outro lado, irmãos, uma coisa que não posso deixar de falar aqui
é que nós não podemos ser ingênuos a ponto de pensar que nós somos sempre a vítima, do ponto de vista daquilo que esse texto nos ensina. Como agir diante das calúnias, estou sendo caluniado, conheço alguém que está... Às vezes, irmãos, nós somos tentados a esse pecado também, de ser caluniador. Né? Às vezes nós estamos desse outro lado aqui, da realidade aqui, do que esse texto nos comunica. Então esse texto nos mostra como nos comportar quando somos caluniados e também nos mostra, irmãos, a necessidade de nos arrependermos quando nós contamos mentiras sobre outras pessoas. Às vezes não de forma tão direta, né? De dizer assim, fulano é um ladrão, fulano é um mentiroso, é um adúltero, e sair espalhando assim de forma tão descarada. Às vezes é por não dizer algo, às vezes é por insinuar uma coisa ali de uma forma indireta. Devemos ter cuidado com isso, irmãos. Né? Às vezes é por não prezar pela imagem de outro irmão também. Né? Às vezes eu vejo alguém falando mal de Vitor, uma coisa que eu sei que não é verdade e eu não faço nada. O que parece ficar no ar ali, que eu concordo com aquilo também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Nós já estudamos aqui o 9º mandamento e nós vimos como ele tem exigências. Deus ele tem proibições, mas também tem exigências. Né? Cumprir o 9º mandamento não é só não mentir, mas é também promover a verdade. Né? Se eu sei que o que estão falando sobre isso é mentira, eu vou ficar quieto, não vou falar nada, eu não vou me comprar briga e querer vingar o irmão. Eu não sou nenhum justiceiro. Mas se eu não faço nada, sabendo que aquilo é mentira, eu também estou fomentando uma mentira, eu estou colaborando para um falso testemunho, uma calúnia. Né? Então, nós também estamos do outro lado aqui, nós também podemos ser um outro personagem aqui, por isso nós devemos, irmãos, estar sempre atentos a essas tentações. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a olhar para esse exemplo e aprender como nós devemos nos comportar. Bom seria se nós nunca passássemos por situações como essa. Mas eu não posso prometer isso para ninguém aqui. Talvez você tenha passado, talvez você esteja passando. Se não passou, é possível que passe. Mas que Deus nos ajude e nos sustente para que nós possamos agir como Jesus Cristo. Amém?